Pois é, Darcy, o assunto agora aqui no NT Sul é economia. O IPCA no mês de março registrou uma grande aceleração, ficou em 1,32%, é o valor ou o índice mais alto nos últimos 20 anos para este mês, para o mês de março. E o acumulado do ano já está em 3,83%. E para a gente entender um pouquinho melhor esse contexto de inflação, dos índices que medem a inflação, nós vamos conversar com o economista João Luiz Barquet. Professor Barquet, boa tarde, seja bem-vindo ao NT Sul. Boa tarde, Daniel, boa tarde, telespectadores. Vou começar te perguntando especificamente sobre inflação, que a gente tanto fala. O que é inflação, professor? Inflação é o aumento contínuo, persistente e generalizado de todos os preços. Estes aumentos sazonais que ocorrem em razão, muitas vezes, de questões climáticas, não são considerados como inflação. São considerados pontos fora da curva, que a gente chama. Então, resumindo, a inflação é a perda do poder aquisitivo do consumidor com o seu dinheiro. Então, existem índices que vão medir esse crescimento, que não é somente de um item, né, de um produto, mas um índice de vários produtos ou um crescimento generalizado de preços, né? Existem vários índices que medem a inflação. E aí vale ressaltar que muitos índices têm resultados diferentes. Sim. Porque tem metodologias diferentes. Claro. Tem produtos que são pesquisados diferentes. Tem também faixas salariais que são pesquisados diferentes. Existe mais ainda, institutos que fazem essa pesquisa em locais diferentes. Então, existe hoje vários índices para medir a inflação. Mas o que o governo adota hoje é o IPCA, que é o Índice de Preço Consumidor Ampliado, que no mês de março deu 1,32%. Inclusive o IPCA, ele mede o custo para salários, no caso, para rendas de 1 a 40, De né? 1 a 40 salários mínimos. Quer dizer, por isso chama-se ampliado. Ele é bastante extenso. Agora, 1,32% foi o índice do mês de março. Parece um númerozinho pequeno, professor. Mas se você for acumulá-lo durante 12 meses, nós teremos no ano o equivalente, lá no final, 12%. Esses 12% sobre uma família ou sobre um trabalhador que ganha R$1.000, no final de um ano, ele vai pagar para o governo, vai perder de poder de compra sobre a sua massa salarial o equivalente a R$800. Vejam só, é praticamente quase um salário que ele perde em razão do imposto inflacionário, a perda do poder aquisitivo da moeda. O limite da meta, quer dizer, o governo trabalha com um limite para o crescimento da inflação. Esse limite seria 6,5%. Mas no acumulado do IPCA, o acumulado da inflação dos últimos 12 meses, a gente já está em 8,13%. E aí, professor, por que os preços estão crescendo desta maneira no país? A primeira meta do governo era de 4,5% a 6,5%. Isso. Para evitar que ocorresse, tinha isso como meta, para evitar que fatores exógenos influenciassem na meta inflacionária. Então se fez essa banda de 4,5% a 6,5%. O ideal seria em torno de 5, 5,5%, no máximo 5,5%. Então o governo está trabalhando, está extrapolando essa meta. Agora, por que aconteceu isso aí? Essa é a questão que você faz. Pela irresponsabilidade fiscal do governo, dos últimos governos, que extrapolaram, gastaram demais, gastaram o que não tinham. Ninguém vai a uma festa sem ter uma ressaca depois. E agora nós estamos no período da ressaca. Nós temos que pagar o exagero que nós cometemos pelo o excessivo consumo que aconteceu nesse período desses 8 anos atrás. E agora, para curar a ressaca? É trabalhoso. Tem que ajudar o corte fiscal, nós vamos passar por uma retração da demanda, vai haver desemprego. Para que isto ocorra, esse desemprego ocorra, vai diminuir a massa salarial, o comércio vai vender menos, as empresas vão demitir, então nós teremos assim um período muito difícil pela frente. Inclusive, o governo citava sobre a questão de fazer ajustes fiscais e corrigir o rumo da economia do país, e uma das principais
um dos principais itens que era destacado e até motivo de propaganda do governo, né, professor, era a questão de não ter o desemprego. Mas os primeiros meses do ano nós já temos aqui um crescimento no desemprego, estamos agora em 7,4% em comparação com o mesmo período dos 3 primeiros meses do ano passado, que era 6,8%. Aí a minha pergunta para o senhor é a seguinte: o desemprego vai acelerar no país? Será que as empresas conseguem segurar esse período? É difícil prever quanto tempo vai durar essa retração econômica. Mas institutos de pesquisa apontam que nós teremos 3 a 4 anos de arroxo salarial e desemprego alto, porque o governo, volto a dizer, gastou excessivamente, abusou do dinheiro. O que está vendo hoje, o que ocorreu nesse período, foi um excesso de demanda sobre uma oferta que não crescia. Foi crédito fácil, emissão de dinheiro, tudo isso pressionou a demanda. Então, quando tem muita demanda sobre uma oferta que não se altera, a tendência natural dos preços sobem. É muito fácil fazer um exercício assim. 4 moedas, 2 laranjas. Quanto custa cada laranja? R$2. Bota 5 moedas e continua produzindo as 2 laranjas, a laranja passa a ser o 2,5. Então, dinheiro no bolso não é sinônimo de riqueza. O que vale é saber quanto esse dinheiro pode comprar. Qual é o poder aquisitivo dessa moeda? E o nosso dinheiro foi depreciado pela excessiva emissão e facilidade nos créditos. Agora é interessante, professor, o senhor toca num assunto que muito se debate, que é o papel que o governo tem, que o poder público tem no aspecto da economia. O senhor acha que o governo do Brasil interferiu demais, por exemplo, na economia? Esse foi um problema? Foi interferência demais do governo. Em vez de apenas regular a oferta monetária, ele passou além de regular, ele passou a emitir dinheiro demais. Facilitou o crédito. E isso pressionou a demanda sobre uma oferta e os preços então sobem. Na sua opinião, qual que seria o papel ideal do governo? O papel ideal do governo é o papel de fiscalizador, não de agente econômico. O governo tem que fiscalizar as relações comerciais, as relações econômicas, e não participar como agente econômico. Ele não é o agente, ele é o regulador e o fiscalizador do agente econômico. Um problema que já está colocado logo à frente, que vai acontecer já, é que virando aí o ano de 2015 começam as negociações salariais, né? E aí a pressão pelos reajustes também vão ser fortes. Se os empregados conseguirem a reposição das perdas, já é um grande ganho, porque com certeza os sindicatos, os trabalhadores vão pressionar essa reposição e vão querer ainda algum ganho de produtividade. Sobre os vilões da inflação neste ano 2015, ou de 14 para 2015, o que está fazendo pressão sobre os índices? Não resta sombra nenhuma de dúvida que, primeiro, a energia. A energia nos últimos 12 meses aumentou 60%. E isso vai impactar diretamente no bolso do consumidor, sobre o salário do consumidor, que o consumidor vai ter que pagar mais sobre a energia. Outro item que conta bastante é a questão dos combustíveis. O combustível, que o óleo diesel principalmente, vai impactar diretamente no custo de produção, no custo de transportes. Os custos serão mais altos e isso fará com que a mercadoria, que o bem, que o serviço chegue mais caro para o consumidor. Imprimir dinheiro é fácil, não é nada impopular. O povo gosta, é bom, dá uma sensação de prosperidade, tanto para o consumidor como para o comerciante, como o empreendedor. Só que depois vem a conta, e essa conta que vem é amarga, é a conta da inflação, é a conta do desemprego. E uma coisa que tem que ficar bem claro, esse exagero dos gastos do governo que aconteceram, quem vai pagar não seremos nós, serão as gerações futuras, que são títulos do governo que terão que ser resgatados daqui a algum tempo. Agora, professor, o capitalismo tem uma ferramenta interessante chamada crise. E a gente ouve falar de crise há vários anos, um país específico passa por uma crise, outra economia passa por uma crise, às vezes o mundo todo passa por uma crise. A crise é boa ou é ruim? A crise é natural do sistema econômico. A crise é natural do ser humano. O ser humano tem a crise da infância, tem a crise da adolescência, tem a crise dos 30 anos, tem a crise da terceira idade, sei lá de que fase for. O capitalismo, o sistema econômico também tem suas crises. É quando os modelos se esgotam e aquele modelo não serve mais. Tem que se buscar um novo modelo de crescimento econômico. Então, a crise é o momento de criar uma nova oportunidade,
um novo modelo de gestão, um novo modelo econômico, um novo modelo de sistema econômico. Então as crises são benéficas também. Não queremos aqui também somente trazer notícias ruins, mas que essa crise possa servir de oportunidade para a gente pensar, quem sabe, um modelo melhor para o país, né, professor? O próximo modelo que vem sempre será melhor. Tá certo. Professor Barquet, muito obrigado pela presença com a gente aqui no NT Sul. Darcy,